Muito boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Com alegria, damos início hoje a um novo ciclo de conferências sobre a cidade na ficção brasileira, coordenado por Alberta Costa Silva, e hoje tendo como conferencista Bárbara Freitag Rouanet, que vai falar sobre as cidades formadoras de Clarice Lispector. A ideia desse ciclo era meio natural que fôssemos falar sobre isso, na medida em que, se olharmos a literatura brasileira contemporânea, nós vamos ver que ela está cada vez mais uma literatura das cidades. O que não é de espantar, porque a sociedade brasileira está cada vez mais urbanizada e num processo acelerado que vem vendo. Nós, no mais recente ciclo, sobretudo na conferência de Marcelo Neri, vimos esse processo de urbanização intenso que o Brasil tem vivido nos últimos anos. Então, é natural que a nossa literatura passasse a retratar isso, e mesmo tendo uma diversidade enorme, que talvez seja a principal característica da literatura que se faz no Brasil hoje, é como pululam expressões tão diversas e tão variadas e representativas de experiências tão diferentes, mas a grande maioria ainda traz essa marca quer dizer, ainda não passa a trazer essa marca da urbanização, da literatura de cidade, da vida fragmentária nas grandes cidades, do movimento, e que foi um processo que, na época da Revolução Industrial, os países que viveram isso na Europa também tiveram acentuado a cidade como tema literário. A gente vê de Dickens, a Baudelaire, sobretudo, e outros, mas isso está chegando com muita força no Brasil nas últimas décadas. E, antes quer dizer, quem vai passar a palavra para a Bárbara falar é o coordenador Alberto da Costa Silva, a quem eu passo a palavra agora. Eu vou correr o risco de discordar da minha presidente. Mas, na realidade, o homem é um ser urbano desde a Revolução Neolítica. E as primeiras obras literárias do Ocidente se travam em cidades. Uma delas, a Guerra de Troia. De maneira que a cidade sempre esteve no centro da preocupação dos artistas, dos escritores, e isto é verdade também para o Brasil, onde somente em 2 gerações ou 3 gerações os temas agrários, os temas do sertão predominaram sobre os temas urbanos. Mas não me cabe fazer esse tipo de comentário, que eu faço um pouco porque eu gosto de fazer esse tipo de comentário para implicar com os outros. E eu adoro ser implicado pelo Alberto. Mas hoje nós vamos ouvir Bárbara Freitag Rouanet, formada em Sociologia, Psicologia e Filosofia nas universidades de Frankfurt e Berlim, doutora pela Universidade Técnica de Berlim, livre-docente pela Universidade Livre de Berlim, que lecionou nessas e em outras universidades europeias. No Brasil, trabalhou na Universidade Nacional de Brasília como professora titular, recebendo o título de professora emérita.
Na Unesco, ocupa a cátedra intitulada Cidade e Meio Ambiente. Tem inúmeras publicações na Alemanha, na França e no Brasil, destacando-se 3 áreas temáticas. No campo da política educacional, escola, Estado e sociedade, sociedade de consciência, diário de uma alfabetizadora. No campo da teoria sociológica, teoria crítica, ontem e hoje, itinerários de Antígona, dialogando com Jürgen Habermas. No campo da sociologia urbana, cidade e literatura, a cidade dos homens, itinerâncias urbanas, teorias da cidade, capitais imigrantes e poderes peregrinos, o caso do Rio de Janeiro, e que está lançando nesta Bienal do Livro seu novo livro, Viajando com Langsdorff. É muita coisa para uma pessoa de aparência tão frágil. E é esta pessoinha, no melhor sentido da palavra. Mais respeito. Bom, nós podemos duelar ao terminar essa reunião. Que eu passo a palavra a Bárbara Freitag-Rouanet. Já está ligada? Gostei da implicância comigo, adorei, porque eu esperava assim, uma coisa bem brava e me sinto muito honrada, lisonjeada, tanto pelo Alberto da Costa e Silva, que já, né, nos ciceroneou em vários lugares do mundo, inclusive Portugal, em outros lugares, e um agradecimento especial a Ana Maria Machado, que sempre é assim um exemplo para a possibilidade da mulher se mostrar publicamente e na sociedade com sua palavra falada e escrita. E esse é o meu tema, em verdade, e aí eu concordo com os dois, porque, de fato, eu também defendia uma tese contrária, primeiro à sua, de que a literatura do século XIX começa a ser uma literatura urbana. E a EMAL, eu tinha desenvolvido isso num amplo artigo, né? A Raquel de Queiroz publica o seu último livro, na época, que é o Memorial da Maria Moura, que passa todo fora da cidade. Então, a gente é corrigido permanentemente pelos fatos e pelos dados. Tanto que vocês também vão se surpreender que eu vou falar de uma Clarice Lispector que provavelmente nenhum dos críticos e teóricos literários conheceu deste ângulo, porque meu ângulo não é o da literatura. Meu ângulo vai ser o ângulo da sociologia urbana, um olhar de uma socióloga urbana em cima de uma obra né, do peso de Clarice Lispector, e eu, de fato, tive um certo temor em aceitar o convite e fiz o que eu pude fazer no tempo, não só no tempo que me foi dado para falar, como também no tempo que me restava para preparar essa rápida, curta palestra. Eu não posso ser justa a Clarice Lispector como um todo. Quem quer justiça com ela, leia, né, o Benjamin Moza, que tem uma das biografias mais completas, mais exaustivas, mas então eu vou me limitar a esse olhar sociológico e, dentro do olhar sociológico, o olhar urbano. Relembrando a biografia de Clarice Lispector, tudo indica que ela nasceu em Tchetchelnik, na Ucrânia, em 10 de 12 de 1920, apesar de não haver, segundo seus biógrafos, certeza absoluta sobre a verdadeira data do seu nascimento. Contudo, conhecemos o local e a data de sua morte, ou seja, faleceu
dias antes de completar 57 anos, no Rio de Janeiro, em 9/12/1977. Assim como Clarice Lispector, cujo nome de nascimento era Hai-Ping Hasnova, mas que teve vários pseudônimos, como Helen Palmer ou Teresa Quadros. Também Clarice não aceitava ter nascido no Império Russo com o argumento, eu cito, naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo, segundo declarou para o seu biógrafo. Por essas e outras, Tchetchelnik não pode ser considerada uma cidade essencial ou estruturante na vida de Clarice Lispector, mas sim e certamente o Rio de Janeiro o foi. Tomei emprestado o conceito de cidade essencial ou estruturante de Lúcia Leitão, arquiteta que nasceu em Recife, que lá se formou e hoje leciona na Universidade Federal de Pernambuco. De acordo com Lúcia Leitão, cidades essenciais ou estruturantes são cidades que criam uma espécie de matriz psíquica em nossa memória cognitiva, a partir da qual nos orientamos pelo mundo e por outras cidades. Enquanto socióloga, dei um passo adiante, além de Lúcia Leitão, e passei a chamar as cidades essenciais de cidades educadoras, referindo-me aqui à cidade como uma instituição formadora, Bildungsinstitution. E fiz, inclusive, uma matéria já mais ampla, que eu apresentei em outras épocas, em Florianópolis, num congresso do Fórum Nacional dos Museus. A cidade, como instituição formadora, também pode ser uma cidade deformadora, como nossas megalópolis contemporâneas, que, em lugar de educar os seus moradores a cidadãos para a civilidade e cidadania, as pervertem, maltratam, deformam. Não precisamos ir muito longe para perceber isto. E vou chamar a atenção, na literatura, temos as duas versões, né? A cidade formadora, como Goethe no Wilhelm Meister, ou as deformadoras, como Balzac no Pierre Goriot, ou em outros livros. Não vou dar todos os exemplos, que aí vocês são muito mais competentes. Recorro aqui ao conceito alemão de Bildung, que significa, ao mesmo tempo, aprendizagem e formação, envolvendo o indivíduo de um lado e, de outro, a modelagem, Form, né, em alemão, Formierung, cultural da sociedade por parte de instituições, do outro lado. Assim como na literatura já se consagrou o conceito de Bildungsroman, Goethe, Bakhtin e outros, em que a literatura assume a função pedagógica, na sociologia urbana podemos falar da cidade como instituição formadora do indivíduo e da coletividade civilizada. No conceito de Bildung, emprestado do grego paideia, fundem-se os conceitos de formação e cultura. Com recurso a esses conceitos, ocorreram-me duas perguntas. Quais teriam sido, na vida rica e agitada de Clarice Lispector, as cidades efetivamente estruturantes ou formadoras de seu pensamento e de sua écriture literária? E, em seguida, como essas cidades se refletiram em sua obra literária, mais específica, em quais de suas obras? A resposta para a primeira pergunta tem de ser buscada em sua história de vida. A resposta para a segunda, no conjunto de sua obra.
Na curta introdução de minha fala, já descartei de vez a cidade de Tcherchelnik como estruturante ou formadora em que Clarice Lispector nasceu e a qual jamais voltou. Ela teve oportunidades e foi, de fato, uma cidade de passagem durante a fuga para o exílio no Brasil. Quando seus pais deixaram a Europa, em 1922, buscaram inicialmente refúgio em Maceió, Alagoas, onde tinham parentes. No início da década de 30, a família passou a morar em Recife, onde Clarice, a mais jovem de 3 irmãs, passou a frequentar a escola. Aqui aprendeu a ler e escrever e a falar francês e inglês, além do português. Dizem também os biógrafos e amigos que ela ouvia o Yiddish, os pais falando entre si o Yiddish, mas aparece 1 ou 2 palavras no conjunto da obra que eu li. No início da década de 30, a família passou então a morar em Recife e aos 9 anos Clarice perdeu sua mãe. Acontecimento doloroso para a família e especialmente para Clarice, que depois, aos 15 anos, seguiu com pai e irmãs para o Rio de Janeiro, onde a irmã mais velha, Elisa, conseguira um emprego. A família era extremamente pobre, extremamente pobre. É no Rio que Clarice termina seus estudos primários e secundários e consegue entrar no curso de Direito da Universidade do Brasil. E é no Rio onde começa a trabalhar na Agência Nacional durante o Estado Novo. Em 1943, ano de sua formatura, casa-se com o diplomata brasileiro Mauri Gurgel Valente, o futuro pai de seus filhos, Pedro, nascido em 48, e Paulo, em 53. O primeiro em Berna e o segundo em Washington. Quer dizer, a condição de diplomata significou uma peregrinação por várias cidades. Enquanto mulher de diplomata, viveu então em Nápoles, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas nunca se entusiasmou pela vida diplomática, como se pode deduzir de suas cartas enviadas às irmãs que continuavam morando no Rio de Janeiro. Por isso, não surpreende que em 1959, portanto, antes da transferência da capital brasileira do Rio para Brasília, se separa de seu marido, Mauri Gurgel Valente, apesar de fazer elogios enormes a inteligência dele, a sua bondade, a sua paciência, etc., e passa a viver até sua morte no Leme, no Rio de Janeiro. Certamente foi o Rio, com sua vida política, cultural e seu passado histórico, a cidade estruturante, no conceito de Lúcia Leitão, que mais intensamente moldou a linguagem de Cecília, desculpe, Clarice Lispector, que então foi decisiva no que eu vou chamar de cidade educadora. Foi essa vida no Rio, política, cultural e o seu passado histórico, que mais intensamente moldou sua linguagem, sua formação profissional, seu aprendizado amoroso, sua vida em família e onde recrutou seu círculo de amigos, interlocutores e leitores. É no Rio que ela publica seus livros, crônicas e contos. Mantém suas colunas, como no Jornal do Brasil, Correio da Manhã, entre vários outros, revistas, etc. Conhece restaurantes, teatros, cinemas e procura sua autonomia, até mesmo financeira, deixando sua marca no mundo. Encontraremos, apesar de sua écriture ter sido classificada como intimista e feminina, ou até mesmo de inclassificável, as marcas do Rio, dos bairros da Zona Sul, especialmente o Leme, Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, e até a Floresta da Tijuca e muitos outros lugares. Nesta breve palestra, não teremos tempo para nos alugar no conjunto de sua obra,
buscando provar quão decisiva foi a presença do Rio de Janeiro em seus romances, contos e colunas. Por isso mesmo, passarei à segunda questão, que me propus a analisar, localizando em alguns de seus textos a presença implícita ou explícita da questão urbana, da formação da cidade como metrópole e como personagem. Minha escolha dará destaque às seguintes obras: A Cidade Sitiada, de 1949, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de 1969, e A Hora da Estrela, de 1977. E mais 2 crônicas sobre Brasília. Não podia deixar de ser, e é dessas crônicas que está aqui a imagem, em que existem, então, 2 crônicas muito enigmáticas, eu diria, de 1964 e 1974. Chama atenção que Clarice, nessa época, já estava divorciada, ou desquitada, separada, em todo caso, de Maury Gurgel Valente, e não foi para Brasília, como algumas de nós aqui, como mulheres de diplomata, que então foram para Brasília e lá viveram a vida diplomática. Que é a outra visão de Brasília, talvez até, às vezes, mais pessimista do que a visão que a Clarice nos traduz nesses 2 textos, nessas 2 crônicas. Começo com A Cidade Sitiada. Segundo o texto da 3ª capa dessa edição recente, que é de 1998, o livro trata do que a Raquel Gutierrez diz, inevitável modernização do subúrbio, que serve de metáfora à subterrânea e inexorável transformação da mulher. Talvez um pouco pomposo demais. Trata-se de um livro contemporâneo com O Estado de Sítio, de Albert Camus, e de As Bocas Inúteis, de Simone de Beauvoir. O romance trata de uma jovem, Lucrécia Neves, que vivia em um subúrbio ou uma cidade pequena. Não é mencionada a cidade. O nome da moça nos faz lembrar a Patrícia romana do século VI a.C., que se suicidou depois de desonrada pelo filho de Tarquínio, rei de Roma, levando a uma revolta do povo contra seu reinado. No entanto, Lucrécia Neves, de Cidade Sitiada, nada tem a ver com a heroína dos tempos romanos. Clarice nos apresenta uma jovem vazia, irrefletida, que vê e observa as mudanças que ocorrem em seu meio urbano, mas praticamente não se abre para os seus ensinamentos. Lucrécia morava com a mãe em um sobrado. Agora cito, são palavras da autora, a realidade precisava da mocinha para ter uma forma. O que se vê era a única vida interior e o que se via tornou-se a sua vaga história, comenta Clarice Lispector. Em verdade, a transformação urbana, observada pela autora, procura estabelecer um paralelo entre a transformação e libertação da mulher em sua passagem de um meio acanhado do subúrbio para uma metrópole com características urbanas bem mais avançadas e social, econômica e politicamente integradas. Essas localidades, fora o subúrbio de São Geraldo, que é mencionado, nem o país em que se encontra a metrópole são mencionados. Trata-se, no entanto, de uma obra escrita por Clarice nos anos em que vivia em Berna, na Suíça. Nada, absolutamente nada da vida urbana, da história, da cultura ou da arquitetura dessa cidade é utilizado para retratar a experiência e vivência de Lucrécia em sua passagem do subúrbio para a metrópole. Através do casamento, Lucrécia muda para esta e outras cidades e acaba voltando mais tarde ao subúrbio ou à vila de origem em que nascera. Não se trata de um relato de libertação ou de emancipação da mulher, e sim
do estranhamento, da alienação e da apatia de uma mulher que vai levando a vida em padrões tradicionais da mulher casada e mimada, sem necessidade de determinar o seu próprio rumo. Lucrécia Neves, de pé, espiava a cidade, agora eu cito um texto da autora, que de dentro era invisível e que à distância tornava de novo um sonho. Ela debruçava-se sem nenhuma individualidade, procurando apenas olhar diretamente as coisas. No ano de 1900 e tanto, que não é especificado, já misturava ao cheiro da estrebaria algum progresso. Quando mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia, esse subúrbio de São Geraldo, né, em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que a transformação os atingia. Os movimentos já haviam congestionado e não se podia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto um automóvel impaciente buzinava atrás, lançando fumaça. Fim de citação. Lucrécia Neves acaba se casando com Mateus Correia. Sua mãe Ana muda-se para a fazenda de sua irmã, uma espécie de volta ao tempo original tradicional. Lucrécia Neves Correia deixa o subúrbio com o forasteiro que lhe faz todas as vontades. Contudo, a jovem recém-casada não fazia nenhum esforço para conhecer o seu marido melhor. Ao deixar São Geraldo, em verdade, jamais abandonaria o subúrbio, somente cairia em outra cidade. Caíra, de fato, em outra cidade. Cito mais uma passagem. O quê? Em outra realidade, apenas mais avançada, porque se tratava da grande metrópole, onde as coisas de tal modo já se haviam confundido que os habitantes ou viviam em ordem superior a elas ou eram presos em alguma roda. Ela própria fora apanhada por uma das rodas do sistema perfeito, talvez mal apanhada, com a cabeça para baixo e uma perna saltando fora. Até certo ponto, sempre, né, os críticos fazem lembrar que nenhum romance da Clarice é um romance que não seja também autobiográfico. E também, talvez, o lado negro ou o lado incompreensível que ela própria tem de si mesma. O casamento vai se desgastando. Mateus Correia tem sucesso econômico, mas acaba morrendo do coração por excesso de trabalho. Depois de perder-se em uma relação amorosa com o médico Lucas, Lucrécia reconhece sua viuvez, volta para São Geraldo e de lá segue ao chamado de sua mãe para a fazenda da tia, onde um homem se namora por seu retrato. A liberdade e emancipação da mulher, prometida pela grande cidade, como sugerem alguns sociólogos urbanos, eu lembro aqui só Simmel ou Weber, ou também a perdição dentro da grande cidade, como seria Döblin ou Balzac, não ocorre. A liberdade permanece, não é utilizada, digamos, como foi sugerida por esses autores. Essa liberdade seria um mero sonho? Uma mera ilusão? E Lucrécia poderia ser vista como um alter ego da própria Clarice? Em um estudo detalhado de Cristina Ferreira Pinto sobre o Bildungsroman feminino, a crítica literária brasileira parece chegar a uma resposta plausível. Eu cito essa analista do Bildungsroman. O Bildungsroman feminino é uma forma de realizar a dupla revisão literária e histórica, em que o público e o pessoal se unem, pois utiliza um gênero tradicionalmente masculino para registrar uma determinada perspectiva normalmente não levada em consideração da realidade. É o caso do Wilhelm Meister, né? Ao nível da revisão do gênero, o romance de aprendizagem feminino distancia-se do modelo masculino, principalmente quanto ao desfecho da narrativa. Enquanto
em Bildungsromane, eu vou usar o plural alemão, masculinos, o protagonista alcança integração e um certo nível de coerência, que é o caso do Wilhelm Meister, né? O final da narrativa, no caso, a protagonista alcança integração sem esse nível de coerência. No final da narrativa feminina resulta sempre ou no fracasso ou, quando muito, em um sentido de coerência pessoal que se torna possível somente com a não integração da personagem em seu grupo social. Os 4 exemplos analisados, eu não vou me deter aqui, porque não vamos ter tempo, vai escapar muito ao tema central aqui, seriam ainda Lúcia Miguel Pereira, Raquel de Queiroz e Lígia Fagundes Telles, além da Clarice Lispector. E nesses observa exatamente esse desvio do romance de formação feminina. Na introdução ao meu tema de hoje, ampliei o conceito de Bildungsroman, o romance de formação, para a ideia da cidade formadora, ou seja, a Bildungsstadt, ou aquilo que Lúcia Leitão chamou de cidade estruturante. A cidade que forma, a cidade que deixa em nossa memória marcas cognitivas decisivas para enfrentar o mundo social, urbano, a realidade em que vivemos e aprendemos a conhecer novas cidades, ou não, como era o caso da Lucrécia, com seu potencial formador e deformador. Por essas e outras razões, incluí no elenco dos romances por mim examinados sob a ótica da cidade, o livro sobre aprendizagem de 1969, publicado 20 anos depois da Cidade Sitiada. Os especialistas em Clarice Lispector, citados no livro de Cristina Ferreira Pinto, insistem na importância da trilogia, Perto do Coração Selvagem, depois Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, Água Viva, para caracterizar um ciclo de formação na perspectiva do Bildungsroman. Pelo foco especial do meu tema, sobre a visão da cidade, me limitarei, no entanto, ao seu romance de 69 e depois a Hora da Estrela, que eu acho fundamental para caracterizar realmente o foco da cidade no romance de Clarice Lispector. Agora, a aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, relata o esforço da protagonista de construir uma relação amorosa que não represente nem sua subordinação ao homem amado, nem sua idealização ou aniquilação, pois ela entende que a construção de sua identidade, de seu eu, depende da possibilidade de relacionar-se com o outro, representado por Ulisses. Trata-se, neste caso, de um verdadeiro romance de introversão, que relata o esforço bilateral de ambos de construir uma intersubjetividade em que o eu de Lore, face ao outro Ulisses, não seja aniquilado, mas consolidado. Assim, a personagem Lore encontra-se no limiar de uma nova era, rejeitando a tradição patriarcal, ainda presente em uma Lore que deixara Minas para trás, e buscando um novo caminho na capital do país, Rio de Janeiro, um caminho individual e coletivo que passa pela solidão, pelo escuro, para poder chegar à felicidade real da mulher. A mudança de um núcleo urbano do interior para a capital do país envolve a viagem. E a viagem é um elemento importante do romance de formação. E constitui um passo importante para alcançar a felicidade, a verdadeira liberação da mulher, que não seria necessariamente no casamento, ou de preferência não, né? Passemos para o terceiro romance, A Hora da Estrela, de 1977. Quem não leu,
ou deveria ler, eu acho que realmente se aprende muito, mas cabe também lembrar o filme feito por Suzana do Amaral, com o mesmo nome, A Hora da Estrela, que começa com a batida do relógio, etc., mas que é deslocado pela Suzana do Amaral do foco da megalópole Rio de Janeiro para a mais megalópole, que é São Paulo. Então, vamos ver. Eu vou ficar só na perspectiva literária da Clarice, né, que se passa, então, na moldura da então capital brasileira, Rio de Janeiro. Neste romance, a autora conta a trágica história de Macabea, a personagem central do romance que se muda após a morte de sua tia em Alagoas, onde nascera, para o Rio. Nela há certos detalhes que chamam nossa atenção, como com o nome pouco usual de Macabea, Clarice parece fazer um empréstimo a escritos apócrifos dos Macabeus, reunidos em 4 volumes e que contém o relato de lutas de uma tribo minoritária de judeus contra os sírios. Vejam como ela antecipa, né? Na época do domínio do imperador romano Calígula, século X a.C. Com a escolha do nome da protagonista deste romance, Clarice igualmente faz o prenúncio de um final infeliz dessa sua personagem. O romance faz alusão a Alagoas, Maceió, ao local onde os pais de Clarice chegaram como refugiados no Nordeste brasileiro no início da década de 20 e parece insinuar um parentesco entre macabeus e nordestinos. O nome de Macabea, antes de conhecermos sua história individual, já caracteriza de antemão a protagonista como uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Agora eu cito uma passagem, a descrição que Clarice faz da Macabea. Macabea era incompetente, incompetentemente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Faltava-lhe jeito de se ajeitar. Claro que também é uma brincadeira com as palavras e um significado profundo, pesado. Uma vez chegada ao Rio de Janeiro, onde nem parentes tinha, Macabea passa a morar na Rua Acre e a trabalhar na Rua do Lavradio, onde é empregada como datilógrafa. Pensava com satisfação, Macabea: sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Mas datilografava mal e sujava a folha de papel, razão pela qual o patrão a ameaçara despedi-la. Não imediatamente, mas a ameaça a deixou na defensiva, pedindo desculpas até mesmo por existir e sentir-se culpada até mesmo dos sonhos que tinha. Cito: vez por outra, ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma, e sofrer um pouco é uma forma de encontro. Fim de citação. Com seu namorado, que apesar de tudo consegue ter por algum tempo, olímpico de Jesus Moreira Chaves, operário metalúrgico, passeia sob chuva pelo centro do Rio. Os namorados param diante de uma loja de ferragem em cuja vitrine estavam expostos canos, latas, parafusos e pregos. Por falta de assunto e medo de que o silêncio pudesse significar uma ruptura, Macabea comenta: eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? Fim de citação. E apesar desse comentário, a ruptura se dá.
Olímpico vai deixar Macabeia e trocá-la por Glória. Não são por acaso os nomes que ela escolhe, né? Uma de suas colegas de quarto, moça que tinha maiores atrativos. Macabeia conseguira irritar o operário ignorante com suas perguntas e reflexões, pobres, mas insistentes, da nordestina que comentava, com o ainda namorado, temas que ouvira na rádio do relógio. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, ou uma música como Una furtiva lágrima. E o que seria cultura? Ou o voo de uma mosca, entre outros temas que a rádio, de minuto em minuto, anunciava. É muito bonito o filme, porque o filme começa com o rádio marcando esse minuto em minuto. É muito bem transposto, né, do texto para a imagem. Macabeia, que aceita a separação do namorado com naturalidade, relativa naturalidade, aceita com a mesma naturalidade o conselho de Glória, sua rival, de procurar uma cartomante para saber do seu futuro. Ao ler o futuro implacável da moça nas cartas, até mesmo a cartomante se compadeceu. Não ousava revelar a verdade à moça virgem, anunciando uma mudança radical na vida de sua cliente. Fala de um encontro com um jovem rico, louro, de olhos azuis e de nome Hans, que vai entrar em sua vida. Alegre com essa boa nova, Macabeia despede-se da vidente e sai para a rua. Ao pôr o pé na calçada, é atropelada por um Mercedes, cuja estrela na capota da frente do carro ainda percebe ao tombar na rua. O motorista louro foge em seu carro, com um sorriso nos lábios. Macabeia morre no local, convencida de que esta era a sua hora da estrela. E cito, final, morta, os sinos badalavam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora, entendendo essa história, ela é a iminência que há nos sinos que quase badalam, a grandeza de cada um. Vou fazer uma pequena interpretação agora desses três personagens antes de terminar com uma citação sobre Brasília. Lucrécia, que transita do subúrbio São Geraldo para uma metrópole, seria Berna, e volta para o subúrbio de sua cidade natal, que se modernizou, não foi tangida pela modernidade urbana da metrópole, nem pela modernização do seu meio urbano de origem. O contexto urbano não lhe foi útil e nem foi para ela percebido como uma chance de mudança de sua condição de mulher, oferecendo-lhe chances de emancipação. Ela permanece presa à sua tradição social, volta alegre e intocada para perto de sua mãe na fazenda e para o esquema do casamento, que esta lhe havia ensinado e com o qual traz a filha de volta para o espaço rural pré-urbano. A cidade formadora não deixou nenhum traço mnêmico em sua memória ou personalidade. Lore, ou Lorelei, todos devem conhecer, né, o poema de Heine, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, que é a canção depois cantada hoje como canção popular ainda pelo Reno. Lorelei, a professorinha primária do interior mineiro, chega ao Rio de Janeiro, onde encontra-se com Ulisses, um professor universitário filósofo. Já não era mais virgem. Não procura uma relação sexual ou erótica, mas sim o amor. A mudança do interior para a capital oferece-lhe uma chance para buscar, na intersubjetividade, o crescimento do eu, em confronto com outro eu que lhe permitirá encontrar a felicidade plena a dois. O contexto urbano passa a lhe ser útil pela experiência da solidão
que todos os personagens transplantados do seu local de origem sofrem no anonimato da grande cidade, sendo uma etapa necessária para a reflexão de si e construção do próprio eu. A experiência da abstinência temporária imposta por Ulisses é uma das dificuldades que precisam ser vivenciadas para transmitir a segurança e confiança da verdadeira relação com o outro. O Rio de Janeiro oferece aqui a moldura urbana necessária e capaz para assegurar essa aprendizagem. O Rio assume aqui sua função de Bildungsstadt, cidade formadora, estruturante, como definida no início da minha apresentação. Macabeia. Ao chegar do Nordeste, já traz em seu nome o estigma e o prenúncio de sua morte. Para ela, a cidade moderna assume, como tentei desenvolver em outros textos já, e nesse muito pouco, a função de megalópole, de cidade deformadora, de personagem mítico, em que a própria cidade é devoradora de seus habitantes. A mesma cidade do Rio de Janeiro que para Lore ofereceu as chances de sua autorrealização, revela ser, uma década depois, uma megalópole, isto é, uma cidade moderna, em que o automóvel é transformado em arma e o motorista cínico deixa sua vítima estirada no asfalto, morta. Agora termino com uma pequena análise de Brasília. Para compreender as duas crônicas de Clarice Lispector, escritas em 1962, quer dizer, de Brasília recém-inaugurada, e a outra 12 anos depois, 1974, portanto, perto da data de sua morte, é preciso ter em mente que Clarice não visitou a cidade enquanto mulher de diplomata e nunca morou nela. O artista plástico Hermouche, que fez o livro em que reuniu essas duas crônicas em um álbum ilustrado, tomando como espinha dorsal a inspiração das crônicas de Clarice. Foram elas que orientaram boa parte dos artistas plásticos, poetas, escritores, para ilustrar o álbum e não vice-versa. Clarice não conhecia a maioria das imagens. Os seus textos são impressões, intuições do que viu e sentiu quando chegou ao aeroporto de Brasília. Isso explica a primeira linha de sua primeira crônica. Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial. E aí continua, só uma passagem. Todo o lado de frieza humana que eu tenho, encontro em mim, aqui em Brasília. E floresce gélido, potente, força gelada da natureza. Aqui é o lugar onde meus crimes não são os piores, mas os que não entenderei em mim, onde os meus crimes gélidos têm espaço. Vou embora. Aqui meus crimes não seriam de amor. Vou embora para os meus outros crimes, os que Deus e eu compreenderemos. Mas sei que voltarei. Sou atraída aqui pelo que me assusta em mim. Nunca vi nada igual no mundo, mas reconheço essa cidade no mais fundo do meu sonho. O mais fundo do meu sonho é uma lucidez. Obrigada. Somos muito gratos a Bárbara Freitag-Rouanet por esta exposição sobre as cidades formadoras de Clarice Lispector. Uma Clarice que, como ela nos descreve, andou por muitas terras e por diferentes cidades, a começar pela cidade de seu primeiro exílio, ou das duas cidades de seu primeiro exílio, que são as cidades de Maceió e do Recife.
E Bárbara deixou claro que grande parte da ficção, se não toda a ficção de Clarice Lispector, é autobiográfica. E seria interessante comparar esta ficção autobiográfica com um livro em que está narrada a fuga e a chegada de sua irmã, a escritora Elisa Lispector, chamado No Exílio, que mostra muito bem como foi essa formação da infância brasileira de Clarice Lispector, que só por acaso nasceu fora do Brasil. Eu não vou comentar o texto da Bárbara, porque verdadeiramente não me sinto competente para isso. Mas gostaria de destacar certos aspectos que ela mencionou na ficção de Clarice, principalmente na Cidade Sitiada, que na realidade tem uma grande tradição na ficção brasileira, que é a história dos subúrbios. Que é a história de como os subúrbios se vão transformando e chegando até em determinado momento de ser o centro da ação dinâmica da cidade. Lembrar aqui os textos de Lima Barreto e Marcos Rebelo sobre o subúrbio, um enfoque muito semelhante ao que deu Clarice Lispector. Na realidade, Bárbara nos falou da cidade feminina, das cidades femininas formadoras de almas femininas. E bem merecia um contraponto de alguém que aqui viesse falar das cidades masculinas. Das cidades masculinas? Que alguém dirá, na realidade, são as cidades do conflito. Né? São Troia, Roma, né? Madrid, Berlim, e que mais vocês desejam incluir. Eu fiquei, confesso, com uma certa fome de uma conversa mais longa sobre essas cidades formadoras femininas. Fiquei com muita curiosidade, porque sempre me pareceu, como imigrante que eu sou também, que o Rio de Janeiro é a mais feminina das cidades, ou uma das mais femininas das cidades. Foi uma bela palestra, que nós teremos continuado a ouvir por muito tempo, e que mostra bem as qualidades de pensadora, amena e simples que é Bárbara Freytag-Rouanet. Este ciclo que começou tão bem continuará na próxima segunda-feira, 9 de setembro, às 17h30. Eu digo que ressalto isso porque nossas conferências são normalmente às terças-feiras. Esta será a segunda-feira, será a conferência de Valnice Nogueira Galvão sobre o escritor na cidade, Machado de Assis e Lima Barreto.
na próximo dia 5, quinta-feira, às 18 horas, o programa Música de Câmara na ABL fará uma homenagem ao acadêmico Luiz Paulo Horta, com a apresentação do duo de violões Turíbio Santos e Maria Aro. Eu diria a todos vocês que é um programa imperdível. Agradeço a todos e dou por encerrada esta sessão.